Ah, tá bom. Então, passamos à nossa ordem do dia. Item 1 da pauta trata-se de contas anuais da relatos itens a meu cargo. Trata-se de contas anuais da Universidade de Campinas, Unicamp, referente ao exercício 2007. A fiscalização procedeu à inspeção in loco, na sua conclusão se manifestou pela irregularidade, apontou ocorrência já constatada em outros exercícios, principalmente a falha relativa à remuneração de servidores acima do limite estabelecido pela emenda constitucional, ou seja, o teto constitucional, contrariando leis estaduais, o decreto estadual que estabeleceu o teto do subsídio do governador. A Unicamp apresentou justificativas e memoriais. Os órgãos da Casa e PFE manifestaram-se pela irregularidade. Passo à síntese do voto. As impropriedades apresentadas nessas contas não diferem das apontadas em exercícios anteriores, tendo em vista que o Tribunal julgou regular, com ressalva, as outras contas antes de 2006, num esforço para conduzir e possibilitar a tomada de providência por parte da universidade. Verifico que os memoriais protocolados em 25/4/2013 são idênticos aos protocolados no dia 20/8/2013 e juntados no TC 4001 de 2006, relativas ao exercício 2006. Desde já, entendo que pode ser aceita a justificativa para algumas das ocorrências, sendo passível de recomendação e verificação por parte da fiscalização em futura inspeção. Já a falha relativa ao gasto com pessoal no valor de 1 bilhão e 36 milhões representou um percentual de 85,81% das receitas financeiras recebidas pela universidade, índice que se mostra excessivo. Reitero a observação que fiz no TC 27/17 nas contas da Universidade de São Paulo, onde destaquei que o gasto de pessoal neste patamar se mostra preocupante, pois essas despesas vêm aumentando a cada exercício e tendo em mente, a exemplo do que ocorre no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que limitou tais gastos, bem como fizeram os chefes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, entendo devem ser a universidade também ter os limites de gastos de pessoal, uma vez que a vinculação das receitas à arrecadação do ICMS permanece. Cabe recomendar ao governador do Estado para a pré-fixação de um percentual aceitável visando controlar essas despesas. Quanto às ocorrências de pagamentos feitos aos servidores administrativos, inclusive reitor, superior ao teto, deverão se adequar aos limites previstos. Como observou o STG no caso vertente, a remuneração dos servidores sofreu acréscimos ao longo do exercício 2007. Saliento que, conforme ocorreu no julgamento do exercício 2006, cujo relator foi o eminente conselheiro Renato Martins Costa, ficou estabelecido que as vantagens pessoais da remuneração do reitor e dirigente deveriam também contar para a incidência no cômputo do teto constitucional, levando-se em conta que não deve ser cobrado retroativamente, porém deve ser imediata a aplicação. A correção que eu ora determino qual seja o congelamento da importância excedente do teto, considerado o subsídio do governador, caracterizada pelo redutor e que será incorporada gradativamente quando de eventual alteração do limite, sem prejuízo da atribuição de novas vantagens a serem creditadas a esta rubrica, não atribua efeito retroativo. Isso é o que diz e eu utilizo-me pelo conselheiro Renato Martins Costa. Outra não foram as decisões relativas aos exercícios de 2008 e 2009, relatadas pelo eminente conselheiro Sidney Beraldo e Dimas Ramalho. Ontem recebi memoriais complementares que verifiquei e constatei que foram reiterados algumas providências que estão sendo tomadas, mesmo que tardias, pela universidade, as quais já citei no relatório disponibilizado. Desta forma, diante do relatório encaminhado, acompanho as manifestações da Casa e da PFE, voto pela irregularidade das contas da Universidade de Campinas, exercício 2007, artigo 33, inciso 3, B e C, Lei 709, dando quitação ao responsável pela almoxarifada e liberando os responsáveis.
Oficie-se ao senhor governador quanto à recomendação feita a respeito do excesso de gasto de pessoal e ao secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia para que, no prazo de 60 dias, informe as providências adotadas quanto às falhas apontadas no relatório e desatendimento do teto, transmitindo as cópias da presente decisão. Recomendo à Diretoria de Fiscalização que verifique as providências adotadas, principalmente referente à adequação da remuneração. Excetua-se dessa decisão os atos pendentes de julgamento por esse tribunal. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. 2. Trata-se de processo de exame de contas anuais da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Disponibilizei o relatório, verificado nos autos, os atos praticados pelas unidades gestoras que compõem, não apresento falhas que comprometam. Acompanho os órgãos de instrução da Casa, PFE e MPC, considerando que no aspecto formal as peças contábeis constatou-se boa ordem. Voto pela regularidade das contas, dando-se quitação ao senhor secretário e ao substituto, bem como aos ordenadores de despesa, liberando os responsáveis de adiantamentos e almoxarifado. Em discussão, votação, aprovado. 3. Aqui trata-se de como fiz constar do relatório, o edital, o item 3 é Companhia de Seguros COSESP. Como fiz constar do relatório, foi revogado por revelar-se defasado e também por não mais se atender aos interesses maiores da companhia, motivo pelo qual eu determino o arquivamento da presente representação. Em discussão, votação, aprovado. 4. Processo contrato firmado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo, Fundação Casa. Relatório disponibilizado. Do exame verificou-se que ocorreram as seguintes falhas: diferença dos valores contra a adjudicação, não constou a publicação, homologação e adjudicação do objeto, não constou publicação de convocação de interessado. Considerando em especial a falta de embasamento legal para a justificativa, o meu voto é no sentido da irregularidade do contrato de licitação que o precedeu. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 5 a 12. Tratam-se de contratos do Tribunal de Justiça, convênios da Secretaria de Administração Penitenciária e prestação de contas da Secretaria de Administração Penitenciária. Os autos examinados nos itens citados tiveram manifestação favorável da Casa, PFE e do Ministério Público. Meu voto vai também pela regularidade. Em discussão, pois não. Itens 5 e 6 tem instrução unânime pela irregularidade, que são convênios da Secretaria de Administração Penitenciária com a PAC de Piracicaba. A instrução é pela irregularidade, embora que aqui eu não tenha informação suficiente para firmar o meu juízo a respeito da matéria. A informação que eu tenho aqui é de que a instrução foi pela regularidade. Hã? Eu retiro de pauta. Retiro de pauta o item 5 e 6. E examino apenas os demais. Então, retirar de pauta o item 5 e 6. Mas aqui no meu realmente está como manifestação favorável da Casa. Então, eu submeto apenas os demais. Em discussão, votação, aprovada. Agora, item 13 a 17, a palavra ao conselheiro Robson Marinho. Regimental. Voto o 14. Senhor presidente, senhor conselheiro Sidney Beraldo, senhor procuradores da Fazenda do Estado, procuradora e senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor secretário diretor-geral, seja bem-vindo após as suas justas e merecidas férias.
O item 14, licitação na modalidade pregão, promovida pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, visando a contratação de serviços de limpeza hospitalar, e também o contrato firmado com a empresa Brasanitas, 4 termos aditivos, 4 apostilhas de reajuste e termo de encerramento. A instrução unânime é pela regularidade dos feitos, e a minha instrução acompanha a instrução, a minha conclusão. Em discussão, votação, aprovado. Se Vossa Excelência permitir, 15 e 16 da pauta. A instrução é unânime pela regularidade. O item 15 trata de prestação de contas do exercício 2008, decorrente de contrato de gestão, celebrado pela Secretaria da Saúde com a Associação Lar São Francisco de Assis para a realização de serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de São José do Rio Preto. O item 16 trata de prestação de contas do exercício 2012, decorrente de convênio celebrado pela Secretaria da Educação da região de Ourinhos, com diversos municípios para transporte de alunos. Eu encaminhei previamente os relatórios a Vossas Excelências. A instrução unânime é pela regularidade dos feitos. Meus votos vão na mesma direção. Em discussão, votação, aprovado. Item 17, prestação de contas decorrente de convênio no valor de R$100 mil, exercício 2010, repassado pelo Fundo Estadual de Assistência Social, a Cosmética, Beleza e Cidadania, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros para aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente. Encaminhei o relatório a Vossas Excelências. A instrução é pela irregularidade. Passo ao voto. Consoante parecer conclusivo e demais elementos instrutivos, do total entregue à entidade, R$100 mil, restou ausente a comprovação do importe de R$26.066, o que ensejou na rescisão do convênio pela concessora. Então, meu voto julga irregular a prestação de contas da Cosmética, Beleza e Cidadania, condena ainda a entidade a devolver o valor de R$26 mil devidamente atualizado, pela irregularidade. Em discussão, votação, aprovado. Antes de passar a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo, eu apenas queria fazer uma retificação nos itens 5 e 6, porque realmente eu consultando aqui, ele está pela irregularidade, não pela regularidade. Na verdade, a versão que está no computador não bate com a versão que está no papel. Então, é o erro do computador, fica como erro do computador. Então, eu submeto o item 5 e 6 que tiveram manifestação desfavorável e é pela desaprovação. Em discussão, votação, aprovado. E agora nós vamos procurar o que esse computador aqui... Na verdade, é o seguinte, como diz o conselheiro Olavo Drummond, todos os erros são do conselheiro, né? E, na verdade, você acaba tendo que assumir que o computador criou aqui uma coisa. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, Antônio Roque Citadini, senhor conselheiro, Robson Marinho, representante da Procuradoria da Fazenda, procuradora doutora Cláudia Távora Machado Nicolau, do Ministério Público, doutor Rafael Demarque Costa, doutor Sérgio Rossi, sejam muito bem-vindos. Senhoras e senhores, item 18, em exame as contas anuais da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Regional relativas ao exercício de 2012. Das 11 unidades gestoras executoras da Secretaria, 8 não apresentaram qualquer falha, segundo a fiscalização. Uma delas encontrava-se inativa no aguardo de autorização legislativa para sua extinção, e com relação às 2 remanescentes, as impropriedades apontadas não possuem gravidade suficiente para macular as contas em análise. Diante do exposto, acompanho a TJ, PFE e o Ministério Público de Contas e julgo regulares as contas das 8 unidades gestoras relacionadas pela fiscalização e regulares com ressalvas e recomendações às 2 restantes, dando quitação ao senhor secretário do Planejamento e Desenvolvimento Regional e ao senhor secretário adjunto
e aos ordenadores de despesa, e liberando os responsáveis por almoxarifados e adiantamentos identificados nos respectivos processos. Em discussão. Votação aprovado. O item 19, senhor presidente, eu retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. É regimental. Item 20 versa sobre o segundo termo de aditamento ao convênio celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e a MTU, que teve por objeto prorrogar o prazo de vigência da avença para 31/7/2002 e alterar o valor total do repasse, tendo em vista a alteração do número de alunos atendidos em seus acompanhantes de 415 para até 1.097 vagas. Em exame também, expedientes que abrigam denúncias acerca da suposta ausência de economicidade na celebração do ajuste. O referido convênio e o primeiro termo aditivo já foram julgados regulares por esta Câmara, e o termo aditivo em análise encontra justificativa no aumento do número de pessoas a serem atendidas. As denúncias, por sua vez, não lograram trazer elementos comprobatórios do quanto alegado. Acompanho a TJ, PFE e SDG e voto pela regularidade da matéria e pela improcedência das denúncias ofertadas. Em discussão, votação aprovada. Item 21. Em exame, embargos de declaração opostos pela Unesp, em face da decisão desta Câmara que negou o provimento a recurso ordinário, por meio do qual pretendia haver reformada a decisão singular que julgara irregular a admissão de um professor assistente no exercício de 2005. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, a decisão recorrida não se ressente de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, pretendendo, na realidade, a Unesp rediscutir o seu mérito. Acompanho a PFE e voto pela rejeição dos embargos. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Encerrada a sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Cláudia Nicolau, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda, passamos à nossa sessão municipal. Itens 22 a 25, relatos em conjunto, termos da Prefeitura de Estância de Ribeirão Pires e Catita. A municipalidade não logrou êxito em justificar os apontamentos dos órgãos de fiscalização. Procedimento inadequado, desistência da segunda colocada, deveria analisar a documentação subsequente e adjudicar o preço pelo preço por ela ofertado e não excluí-la por não comparecer após notificação. Princípio da economicidade não foi respeitado. Voto pela irregularidade dos contratos, procedência da representação, cópia dos autos à Prefeitura e Câmara. Em discussão, votação aprovado. 26 e 27. Exame contrato da Prefeitura de Vargem Grande Paulista. Representação também, a municipalidade não obteve êxito em esclarecer a restritividade contida, exigências que as interessadas comprovassem vínculo permanente do responsável técnico, através de cópias autenticadas de CTPS, súmula 25 violada, exigência técnica de visita técnica fosse realizada pelo responsável. A municipalidade não realizou a publicação do edital, deixou de observar o disposto na lei de licitação. Voto pela irregularidade da contratação, procedência da representação, cópias à Prefeitura e Câmara de Vargem Grande Paulista. Em discussão, votação aprovado. 28. Aqui a Prefeitura de Botucatu. Verifico que o ajuste foi marcado por falhas não sanadas ao longo da instrução. A Prefeitura teve várias oportunidades para trazer aos autos argumentos e justificativas. Acompanho a manifestação da Casa, acolho e voto pela irregularidade da licitação dos termos aditivos, remetendo-se cópia à Câmara e Prefeitura de Botucatu. Em discussão, votação aprovada.
Itens 29 a 31. 31 a 39. Não. 29 a 31. E depois o 39. E 39, exatamente. Tratam-se de repasses à Prefeitura de Barra do Turvo, relatório disponibilizado, os termos de parcerias, prestação de contas não merece aprovação, inúmeras falhas desde a falta de publicação de relatório até a divergência de documentos. Observa os interessados deixar transcorrer o prazo sem juntar defesa. A OCIP cobrou taxa de administração em desacordo com o que decidia aqui o Tribunal de Contas. Acompanha a manifestação desfavorável, voto pela irregularidade dos termos, parceria e a prestação de contas, acionando-se o inciso 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709. Em discussão, votação aprovada. 32, Prefeitura de Ribeirão Preto e a Santa Casa e Prefeitura e a Sociedade Beneficente Hospitalar Santa Casa de Misericórdia Ribeirão Preto do Centro Universitário Barão de Mauá. Os repasses efetuados apresentaram falhas não sanadas. Verifico que do montante repassado pela Prefeitura, apenas parte da destinação do recurso, com foro de pagamento, ficou demonstrada. Além disso, a entidade não empregou individualização da despesa liquidada, recursos oriundos da municipalidade não foram movimentados em contas específicas. Como consignado pela TJ, a documentação acostada pela beneficiária não demonstrou todas as despesas efetuadas. Observo que o conjunto de falhas contraria nossa instrução. Voto acompanhando a casa pela irregularidade da prestação de contas. Proponho o acionamento do inciso 15 e 27 do artigo 2º da 709. Em discussão, votação aprovada. Agora os itens 33 a 38, relatórios individualizados, contratos e convênios, prestações de contas que receberam manifestação de regularidade dos órgãos da casa. E o meu voto também é pela regularidade dos presentes termos. Em discussão, votação aprovado. 40, contas do Executivo de Bastos. Meu voto, a despeito do atendimento dos índices constitucionais e legais, de ensino, magistério, segue no sentido do Ministério Público de Contas pela emissão do parecer desfavorável. As recomendações e determinações encontram-se consignadas do relatório e voto. Em discussão, votação aprovado. 41. Contas de Pedregulho. Município cumpriu todos os índices constitucionais. Recursos faltantes no Fundesp, que corresponde a 0,46, podem ser relevados, contudo, deve ser empregado no exercício imediatamente seguinte. Voto acompanhando a casa pela emissão do parecer favorável. Recomendações e determinações encontram-se na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovado. 42. Recurso de Santo André, sentença que julgou irregular aditivos. Em preliminar, conhecido. No mérito, a questão central se refere à realização de projeto básico, impreciso ou defeituoso, que não contemplou a totalidade do serviço. Ainda que o percentual levado a efeito pelos aditamentos encontre dentro do limite, o fato é que os acréscimos havidos permanecem não devidamente justificados. Como bem relatou o relator, os acréscimos permitidos pelo parágrafo 1º e 105 não foram concebidos para ser utilizados de maneira livre. À vista do exposto, acompanho a casa e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação aprovada. Agora, item 43, recurso. Prefeito de Pindamonhangaba, houve aplicação de multa. Em preliminar, conhecido. No mérito, compartilho dos entendimentos favoráveis externado por ATJ e STG. Entendo que a falha referente à inexistência de vaga pode ser relevada. Os 2 atos de admissão restaram convalidados, assim para não prejudicar os servidores que de boa-fé submeteram a regra, encontram seus postos de trabalho, voto pelo provimento do recurso, considero regular e cancelando a multa aplicada. Em discussão, votação aprovado. 44.
Aqui trata-se de recurso ordinário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Promissão. Foi aplicado multa em preliminar conhecido. No mérito, é procedente o inconformismo do recorrente. Da análise que fiz, pude constatar que as questões de maior destaque foram relevadas com recomendação ou foram afastadas. Além disso, o julgador de primeira instância renovou a recomendação para reconhecer a inexistência de tempo hábil para a adoção de medida corretiva. O dirigente só tomou conhecimento das recomendações praticamente no final do exercício, não havendo tempo hábil. Meu voto é pelo provimento do recurso, cancelando a multa imposta, mantendo-se a íntegra da regularidade com ressalva às recomendações. Em discussão, votação aprovado. 45. Recurso ordinário, Prefeitura de Itaiúva. Houve aplicação de multa. Em preliminar, No mérito, os argumentos não trouxeram os autos nenhum argumento válido que pudesse alterar. Considero as conclusões unânimes da Casa e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação aprovado. 46. Recurso ordinário interposto pelo Instituto de Previdência de Campinas. Houve aplicação de multa. Em preliminar, conhecido. No mérito, as razões e documentos ofertados não trazem elementos hábeis para modificar a situação apontada. Nessas condições, acompanho o Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento. Em discussão, votação aprovado. Agora, a palavra ao conselheiro Robson Marinho. 47 e 48 em conjunto. A instrução é unânime pela regularidade. O item 47 trata de termos de aditamento a convênio celebrado pela Prefeitura de Ubatuba com a Santa Casa de Misericórdia para a execução do Programa Saúde da Família. O item 48 trata de aditamentos ao contrato celebrado pela Prefeitura de Praia Grande com Praia Terra Limitada para abertura de rua. Relatório encaminhado, instrução unânime pela regularidade, meus votos acompanham. Em discussão, votação aprovada. 49, concorrência e contrato celebrado pela Prefeitura de Vinhedo e a Luxor Engenharia, objetivando a construção de escola no bairro da Capela. Instrução pela irregularidade. Passo ao voto. Constatamos a presença de cláusula restritiva no edital. 2 das 4 empresas que participaram foram inabilitadas por causa dessa restritividade. Portanto, eu concluo pela irregularidade da licitação e do contrato. Em discussão, votação aprovada. 50 a 52. A instrução é unânime pela irregularidade. O item 50 trata de termo de parceria firmado pela Prefeitura de Avanhandava com o Instituto Wanda Porto para desenvolvimento do Programa Saúde da Família e pronto atendimento, não tendo sido justificada a inexistência de concursos de projetos e critérios objetivos para a escolha da entidade, contratação de agentes comunitários de saúde sem seleção pública e o fato do ajuste se prestar basicamente à contratação de mão de obra em detrimento do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. O item 51 trata de termos aditivos ao contrato firmado pela Semasa Santo André com Denadai para aquisição de kit lanches aos funcionários, matéria sobre a qual incide o princípio da acessoriedade. O item 52 é a licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Praia Grande com a empresa Cristiano Guerreira da Cunha para a limpeza de próprios municipais, não tendo sido justificada a existência de cláusulas restritivas no edital que provocaram inabilitações e orçamento mal elaborado. Relatórios encaminhados, instrução unânime pela irregularidade. Meus votos acompanham a instrução. Em discussão, votação aprovada. 53 e 54, a instrução é unânime pela regularidade. O item 53 trata de prestação de contas do exercício 2011, decorrentes de repasses realizados pela Prefeitura de Presidente Epitácio a entidades do terceiro setor. O item 54 trata de prestação de contas do exercício 2012, decorrente de convênios celebrados pela Prefeitura de Emilianópolis, com entidades do terceiro setor. Instrução unânime pela regularidade, relatórios encaminhados. Meus votos acompanham a instrução. Em discussão, votação aprovada.
No item 55, senhor presidente, há pedido de sustentação oral do Ministério Público de Contas. É uma prestação de contas decorrente de termo de parceria referente ao exercício 2009, firmada entre a Prefeitura de São Miguel Arcanjo e o Sistema Assistencial Social e Saúde, SAS, tendo por finalidade a prestação de serviços de medicina e de suporte técnico na unidade municipal de pronto atendimento. Aqui, eu, antes de transferir a palavra ao eminente procurador doutor Rafael Demarque, digno representante do Ministério Público de Contas, eu apenas adianto que o meu voto é pela irregularidade. Quero ouvir a manifestação de Sua Excelência. A palavra ao representante do Ministério Público de Contas, doutor Rafael Demarque. Desde o início, agradeço a manifestação para facilitar aqui a irregularidade. Não, o Ministério Público apenas gostaria de, nesse caso, alertar do Instituto Sistema de Assistência Social e Saúde, SAS, ter sido alvo da Operação Atenas, do GAECO de Sorocaba, onde foram presos 10 dirigentes da entidade e que havia suspeita que ao Instituto SAS, que é a co-irmão dessa SAS, eles praticavam cerca de 10% de desvio nesses termos de parceria que eles estavam operando. Era uma tipologia clássica de fraude, havia algumas empresas que eles falavam que prestavam serviço, tinha até um nome curioso, eram Cubatão Serviços Médicos, Guarujá Serviços Médicos, Praia Grande Serviços Médicos, São Vicente Serviços Médicos, que apesar do nome de praia, ficavam todos localizados no mesmo endereço aqui na Aclimação, no Sobradinho. E, diante de todas essas suspeitas, aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o termo de parceria que a SAS já tinha firmado em Itapetininga, que é o termo de parceria objeto do processo 1534-00908, e as prestações de contas de 2007, 2008, 2009 já haviam sido julgadas irregulares pela doutora Cristiane de Castro Moraes, no qual esse Tribunal de Contas já imputou a devolução de cerca de 20 milhões de reais pelo SAS. Então, essa era a questão. O Ministério Público gostaria de ressaltar a importância do caso, mesmo porque, no caso de São Miguel Arcanjo, o termo de parceria, que é o 2350-00908, e as prestações de 2008, 2009, 2009 estamos julgando agora, de 2010, de 2011, ainda não haviam sido julgadas. E no de 2011 é um pedido de diligência, muito bem feito pelo Dr. Robson, em que se pede que essas empresas que supostamente teriam prestado os serviços demonstrassem que eles foram prestados e não os recursos desviados. Então, agradeço já o adiantado do voto. E além do que, as prefeituras têm que aumentar muito o controle interno, por causa ela já apresentava aqui um patrimônio líquido negativo de 4 milhões de reais praticamente, tá certo? Quer dizer, então as recomendações nesse sentido, pela irregularidade, com recomendações. Em discussão, votação aprovada. 56, exame e prestação de contas no valor de R$ 41 mil, referente ao exercício 2013, decorrente de termo de parceria celebrado pela Prefeitura de Havaiana. Aqui é o... sim, agora, novamente, o Wanda Porto. Referente ao exercício de 2013, decorrente de termo de parceria celebrado pela Prefeitura de Havaiandava com o Instituto Wanda Porto, tendo por objeto a execução do programa Saúde da Família e Pronto Atendimento. Relatório encaminhado com a manifestação dos órgãos técnicos. O voto é pela irregularidade. Inicialmente, se destacar a total omissão do poder público na fiscalização das atividades realizadas pela entidade parceira. A ausência do controle interno é notória. É obrigatório que o poder público, em razão da própria natureza dos recursos, acompanhe a execução dos projetos e programas vinculados ao terceiro setor, tal qual impõe o atual estado gerencial. Do contrário, é possibilitar que os recursos públicos sejam utilizados de maneira diversa do interesse público. No presente caso, sequer houve prestação de contas pela entidade, a corroborar o total descaso da administração no trato da coisa pública. Eu encurto razões, voto pela irregularidade das contas relacionadas aos recursos repassados no exercício de 2012 ao Instituto Wanda Porto, devendo o município abster-se de repassar recursos à entidade enquanto não regularizar a situação. Condeno o Instituto Wanda Porto para promover o ressarcimento ao erário municipal da importância de R$ 41.720,25,
devidamente corrigido, e propõe a multa à senhora Sueli Navarro Jorge, prefeita do município de Avanhandava, no valor correspondente a 200 UFESPs. É como voto. Em discussão, votação aprovada. 57, contas apresentadas pela mesa da Câmara Municipal de Piratininga, relativas ao exercício de 2012. Aqui a instrução da Casa é pela regularidade, o MPC pela irregularidade. Relatório encaminhado. A Câmara Municipal, eu vou divergir da manifestação do MPC, porque vou propor a regularidade das contas. A Câmara Municipal de Piratininga atendeu a todas as exigências de natureza legal e constitucional. No exercício examinado, não foi firmado contrato com valor superior ao de remessa, nem houve admissão de pessoal por concurso, tampouco contratação por tempo determinado. Sobre o apontado no item pessoal, daí a discordância do Ministério Público de Contas, afastada a impropriedade relativa ao seu quadro, tendo em vista que em 31/12/12, sua composição era de 3 cargos efetivos e 2 em comissão, que foram exonerados ao final do ano, conforme documentos folhas 36 e 37 do anexo, cabendo apenas a recomendação adiante proposta. Portanto, eu voto pela regularidade das contas apresentadas pela mesa da Câmara Municipal de Piratininga, relativas ao exercício de 2012, e faço recomendações. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 58 são contas da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, exercício 2012. Aqui também acolhendo manifestações da assessoria técnica da SDG, considero que as contas e apreciação apresentam condições suficientes para sua aprovação. Nesse sentido, é decisivo o cumprimento dos limites de gastos existentes, bem como a situação econômico-financeira adequada da Câmara Municipal. Ademais, a respeito do quadro de pessoal, considero que as falhas anotadas podem ser relevadas, não ensejando assim o desfecho negativo das contas deste exercício. E explico, as modificações necessárias no quadro pessoal devem ser feitas cuidadosamente, demandando tempo, como bem destacou a SDG. Assim, em face da ausência de determinação anterior, portanto, não houve determinação anterior do tribunal para que reduzissem o número de cargos comissionados. Então, eu faço uma firme recomendação para que a Câmara regularize o quadro pessoal, reduzindo o número de cargos em comissão, sob pena de rejeição das próximas contas. Então, como esse é o único senão, eu voto pela regularidade das contas da Câmara de Rio Grande da Serra, exercício 2012, com as recomendações que constam do voto, notadamente para redução do quadro de cargos de funcionários, o número de funcionários comissionados. Em discussão. Votação aprovada. 59, retiro da pauta com retorno ao gabinete. É regimental. 60 e 61, cuido das contas apresentadas pelos prefeitos de Quadra e de Suzanópolis 2012. Aqui a instrução unânime pelo parecer favorável, foram atendidas as exigências de natureza legal e constitucional. Os meus votos são no sentido da emissão de parecer favorável às contas dos prefeitos dos municípios mencionados. Em discussão. Votação aprovada. Agora, o 62 também tem pedido de sustentação oral. São contas prestadas pelo prefeito do município de Eldorado, exercício 2012. O voto vai ser pela emissão de parecer desfavorável. Déficit orçamentário de 14,54 e pagamento insuficiente de precatórios são algumas das impropriedades. Transfiro a palavra, senhor presidente, se Vossa Excelência permitir, ao digno representante do MPC, doutor Rafael Demarque. Doutor Rafael Demarque tem a palavra. Excelências, o Ministério Público gostaria de trazer à discussão a questão que tem sido ventilada em outros processos de prestação de contas, geralmente agora em 2012, ano eleitoral, referente ao item E22, despesas com publicidade e propaganda oficial, que é interessante que há a discussão de qual seria o valor a ser utilizado no último ano. Por exemplo, nesse caso aqui, foi interessante que o município gastou em 2009 cerca de R$19 mil, 2010 R$21 mil, 2011 cerca de R$12 mil, o que daria uma média de R$17 mil. E a fiscalização vem e aponta que em 2012 ele gastou cerca de R$30 mil, ou seja, acima da média. Mas o que é uma discussão que tem sido ventilada em outros processos
é a questão de o que é esse valor que pode ser gastado no último ano eleitoral. Porque existem duas interpretações possíveis a respeito do dispositivo. Seria que o ano eleitoral seria dividido em 3 períodos. Nos 6 primeiros meses, haveria limitação de gastar apenas o que foi gasto na média dos últimos anos. Ou seja, em 6 meses apenas poderia se gastar o que foi gasto nos outros anos inteiros anteriores. Nos 3 meses que antecedem a eleição, haveria total proibição de gastos de publicidade eleitoral, e nos últimos 3 meses não haveria proibição alguma. E o que o Tribunal de Contas geralmente tem feito é considerar todos os gastos do último ano eleitoral, mesmo esses gastos feitos nos últimos 3 meses, o que geralmente leva essa média para cima e traz essa discussão nos processos. No caso aqui, o que foi interessante é o seguinte: a própria fiscalização já veio e trouxe a interpretação mais restritiva. Já trouxe o quanto que ele gastou no ano de 2012 inteiro, R$30 mil, e depois a própria fiscalização já trouxe o cálculo do que ele gastou nos 6 meses antecedentes, que deu R$26 mil, ou seja, acima da média. Então, apenas para deixar esse alerta, que há essa discussão das duas interpretações do que pode ser gasto nesse último ano e o que entra dentro da média. Se seria o último ano, todos os gastos do último ano inteiro que poderiam ultrapassar a média, ou se em 6 meses apenas seria possível gastar o que você gastou em cada ano inteiro eleitoral anterior. No caso aqui, não houve problema, que mesmo considerando 6 meses, ele já ultrapassaria a média. Só essas considerações, Excelência. Conselheiro Robson tem a palavra. Feita as ponderações, para que nós possamos pensar sobre ela, bem oportunas recomendações do MPC, então eu confirmo, Excelência, o voto pela emissão de parecer desfavorável às contas por insuficiente pagamento de precatórios e por déficit orçamentário elevado. Em discussão, votação aprovada. O 63, embargo de declaração oposta pela Prefeitura de Guaratinguetá contra a decisão que julgou regulares os termos aditivos de 1 a 4 e irregulares os termos aditivos de 5 a 17, referentes ao contrato celebrado entre a embargante e a empresa WIMP Santa Luzia Comércio de Combustíveis. Relatório encaminhado a Vossas Excelências. O meu voto conclui pelo não conhecimento dos embargos. O senhor relator não conhece os embargos, não conhecido. O item 64 tem pedido de vista do eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini. É um recurso ordinário interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí contra a sentença publicada que julgou irregular a licitação, o contrato e, por acessoriedade, os termos de aditamento dele derivados, celebrados com a Companhia Brasileira de Soluções de Serviço, objetivando o fornecimento de vales-refeição em cartão magnético. A decisão pela irregularidade da licitação e do contrato deu-se em razão de o edital ter vedado a apresentação de propostas com taxa de administração negativa e de ter exigido a comprovação pelos licitantes de registro e quitação junto a conselhos profissionais. Essas irregularidades contaminaram por acessoriedade os termos de aditamento subsequentes. Na sessão de 29/4, proferi meu voto pelo não provimento do recurso. Nessa ocasião, o excelentíssimo conselheiro Antônio Roque Cittadini requereu vista dos autos. Reafirmo o voto por mim sustentado anteriormente e devolvo a palavra ao ilustre presidente. Senhores conselheiros, peço vênia para dirigir do eminente relator. Entendo que, no caso, a decretação da irregularidade é reversível. Devo consignar que a questão da admissão de taxa de registro negativo ou igual a zero não recebia tratamento uniforme por parte desse tribunal. Ressalto que era prática usual a vedação de taxa de administração negativa ou igual a zero, constar dos editais, tanto que esse tribunal, ao longo dos anos, considerou regulares as inúmeras contratações que previam tal disposição. É certo e notório que esse tribunal passou a entender como correto os atos convocatórios das licitações promovidos pela administração pública, que passaram a expressar tal possibilidade em razão de uma conduta oferecida no mercado pelas empresas do ramo. Em situações como a da espécie, se relevou viável, eis que nesse segmento do mercado as empresas trabalham com outros fatores, além do preço na composição do lucro, oferecendo com isso aos órgãos públicos proposta mais vantajosa.
A própria jurisprudência desse tribunal trilhou longo caminho até adotar o entendimento de que a taxa de administração negativa ou igual a zero não contrariava o artigo 44.13 da Lei de Licitação. Compulsando os autos, não vislumbrei em um momento a intenção do contratante de direcionar o certame, ou mesmo reduzir o rol de participante, porque as 7 empresas que retiraram o edital ofereceram sua proposta, número consideravelmente expressivo. Ao meu juízo, portanto, em face dessa exigência, inexistiu o prejuízo à competitividade em razão de participar as principais empresas do ramo, tanto que ocorreu sorteio para indicar a vencedora, haja vista que ofereceram proposta com a mesma taxa de administração. Além disso, demonstrado está também que os preços se encontravam compatíveis com o mercado, segundo pesquisa de preço, preservando-se assim a economicidade do ajuste, além do edital ser corretamente divulgado. Acrescento que a contratada anunciou a reformulação dos editais seguintes, adequando aos agregados a essas condições editalícias na aceitação da proposta com taxa de administração negativa ou igual a zero, demonstrando seu interesse em dar cumprimento à fiel jurisprudência desse tribunal, podendo-se constatar os documentos juntados às folhas 406 a 450. Tendo em mente que este processo de mudança jurisprudencial sobre o assunto e sopesando os demais aspectos que envolvem os autos, entendo que no caso concreto, sendo certa essa questão a única que remanesce, a hora revista é possível ser relevada. Todos os atos formais referentes à condução do certame como reserva de recursos, atendimento da lei de responsabilidade fiscal, orçamento básico, publicidade do edital, 7 empresas se apresentaram à disputa, os preços contratados à época estavam em consonância com o mercado, a administração noticiou a adequação dos seus editais de acordo com o atual entendimento desse tribunal. Importante registrar que o edital aqui examinado se diferenciou daqueles anteriormente analisados por esse tribunal, eis que aceitou a apresentação de proposta com taxa de administração zero, apenas não permitiu a taxa de administração negativa. Diante do exposto, respeitando o voto do eminente conselheiro, meu voto é pelo provimento do presente recurso, para fim de considerar regular os atos aqui praticados e, por via das consequências, cancelar a multa imposta. É meu voto, senhor relator. Senhor presidente, como Vossa Excelência anuncia, 7 licitantes participando da concorrência e dando características assim, especificidades ao caso concreto, eu vou me permitir retirar de pauta para pensar e sopesar os argumentos utilizados por Vossa Excelência e, posteriormente, trarei o voto definitivo. É regimental, portanto, retornando ao gabinete de Vossa Excelência. Os itens 65 e 66 são recursos ordinários, interpostos, respectivamente, 65 pela Prefeitura de Castilho, contra a decisão que julgou irregulares licitação, contrato e termo de aditamento firmados com a MOA Limitada para reforma e ampliação de escola, além da execução contratual, permanecendo injustificadas as falhas relativas ao projeto básico falho e definição imprecisa do objeto. O item 66 pelo prefeito e ex-prefeito de Iacri, contra a decisão que julgou irregulares a admissão de pessoal por tempo determinado ocorridas em 2008, permanecendo injustificada a contratação temporária de agentes comunitários de saúde. A instrução dos recursos é pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, conheço dos recursos. O senhor relator conhece. No mérito, acompanha a instrução e nego-lhes provimento. Em discussão, votação aprovada. Agora o 67, recursos ordinários interpostos pelo ex-prefeito do município de São Roque e pela Prefeitura Municipal contra a sentença que condenou o ex-prefeito e o atual ao pagamento de multa individual de 200 UFESP. Já encaminhei o relatório com a manifestação dos órgãos técnicos, em preliminar recurso inteiro deles conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, o recurso do ex-prefeito não merece provimento. Por outro lado, assiste razão ao recurso da Prefeitura, ou seja, o ex-prefeito não tomou providências e, por isso, foi multado. O atual prefeito
tomou providências no devido tempo e, portanto, eu dou provimento ao recurso da Prefeitura, cancelando a multa apenas ao atual prefeito e mantendo a decisão anterior. Em discussão, votação aprovada. Agora é recurso ordinário interposto por Antônio Márcio de Siqueira, prefeito de Aparecida, em face da decisão que julgou irregular as contas da Liga Aparecidense de Futebol de Salão, cominando a entidade beneficiária a pena de devolução do importe de R$15 mil e aplicou multa de 300 UFESPs ao chefe do Executivo. Relatório encaminhado, impregnar recurso em termos dele, conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, as razões de recurso merecem parcial provimento, embora que meu desejo até seria dar provimento total. Certo é que, a despeito da emissão de recibos, considero, pelas circunstâncias do caso concreto, que não há como glosá-los na integralidade. Isso porque os recibos apresentados no importe total de 7.280 dizem respeito aos pagamentos feitos às pessoas físicas envolvidas nas atividades relacionadas à entidade subsidiada, bem como aos oficiais de arbitragem, ajuda de custo aos atletas, recibo de R$50 cada. Não há, no meu entendimento, possibilidade de se exigir dessas pessoas a emissão de notas fiscais, pois não praticam atos mercantis e, portanto, considero que a decisão partiu de uma premissa equivocada. Além disso, as despesas relacionadas às contas de telefone, R$ 1.193, cujas linhas se encontram em nome da própria beneficiária. Os gastos com troféu, medalhas e artigos esportivos, comprovado por notas fiscais, R$ 2.479. As despesas com estacionamento, R$ 30. Gastos com alimentação, R$ 2.874. E a aquisição de combustível, R$ 550, não conflitam com os fins subvencionados. Eu vou aqui. Não há, no meu entendimento, após analisar toda a documentação encartada aos autos, qualquer situação de desvios ou má-fé a ensejar a devolução do total entregue à entidade. De todo o repassado, a única despesa que considero imprópria refere-se ao pagamento de cesta de Natal para os árbitros, para os oficiais de arbitragem, ora no importe de R$ 715, pois de fato não se coaduna com o interesse público. Portanto, o meu voto está dando um provimento parcial para manter apenas a condenação da entidade quanto ao importe de R$ 715 e afastar a multa imposta. O valor é tão pequeno que eu até me animaria a dar um provimento total e não mandar a entidade devolver, porque vai ficar mais caro cobrado que o valor a ser recebido, tá certo? Então, como estou sentindo que há um entendimento de Vossa Excelência e do conselheiro Beraldo, eu proponho, então, o provimento total desse repasse. Em discussão, votação aprovada. O item 69 é um pedido de sustentação oral. Dr. Paulo Henrique Adomaitis. Não está presente. Continua Vossa Excelência com a palavra. Recurso ordinário interposto pelo município de Rancharia contra a sentença que considerou irregulares e negou registro aos atos de admissão de professores por tempo determinado, levados a efeito no município no exercício 2008, após a realização de processo seletivo. Relatório encaminhado. Eu impregnar recurso em termos dele, conheço. O senhor relator conhece, conhecido. Este processo foi formalizado para verificar se as admissões por tempo determinado de professores para o desempenho de atividades específicas levado a efeito no âmbito da Prefeitura de Rancharia no exercício 2008 merecem o registro desse tribunal. Trata-se aqui de professores que trabalharam no desenvolvimento de projetos especiais, tais como xadrez e damas, judô, tênis de mesa, entre outros, voltadas à melhoria do ensino público. Houve processo seletivo pautado por análise de projeto específico e entrevista. Em relação a este assunto, creio que não podemos perder de vista o relevante interesse público envolvido na contratação desses profissionais, uma vez que vieram suprir carências da educação, setor prioritário. E eu digo ainda, se analisarmos o Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, expostas na tabela 1,
podemos verificar que as medidas implantadas no município realmente produziram melhoras significativas no sistema educacional, superando, inclusive, a meta fixada pelo Ministério da Educação. Portanto, eu dou provimento ao recurso. Em discussão, votação, aprovado. E acabou. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo. Item 70 e seguinte. Item 70, trata-se de contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de Catanduva com MB Comércio de Combustíveis Limitada para fornecimento de óleo diesel para uso da frota da municipalidade. Instrução dividida. Na companhia das unidades econômica e jurídica da TJ, entendo que as impropriedades apontadas possam ser excepcionalmente relevadas. No presente caso, diante da razoável participação de 4 licitantes sem qualquer inabilitação ou desclassificação. Voto assim pela regularidade da matéria, mas com advertência à Prefeitura para que exclua dos seus editais a exigência de declaração do distribuidor atestando a idoneidade da empresa proponente, fazendo, por outro lado, constar com mais clareza a quantidade de veículos a serem contemplados com a obrigação acessória de fornecimento de mão de obra para a troca de óleo e lavagem dos veículos. Em discussão, votação, aprovado. Item 71 versa sobre o contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de Caçapava e o Banco Itaú Unibanco, para processamento da folha de pagamento dos servidores ativos e inativos da Prefeitura. Acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação, aprovada. O item 72 cuida de convênio celebrado entre a Prefeitura de São José dos Campos e o Centro de Valorização da Vida, CVV, para a prestação de serviços especializados para pessoas portadoras de transtornos psiquiátricos e dependência química em regime de internação, no total de 147 leitos. Na companhia da TJ, entendo que as falhas apontadas pela fiscalização foram satisfatoriamente esclarecidas e, na esteira de precedentes desta Corte, voto pela regularidade do ajuste com advertência, entretanto, ao órgão conveniente para que observe com maior rigor as regras contidas no artigo 116, parágrafos 1 e 2 da Lei 8666. Em discussão, votação, aprovada. Item 73. Em exame, contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Sanasa Campinas e Equipave S.A., Pavimentação, Engenharia e Comércio, para a prestação de serviços de armazenamento, transporte e disposição de lodos provenientes da estação de tratamento de água. Instrução favorável. A questão da inabilitação da proponente, que havia ofertado o menor preço, restou devidamente esclarecida, em razão de não ter sido por ela observada a expressa disposição do edital. Também considero superada eventual afronta à súmula 15, uma vez que a apresentação de carta de anuência da empresa responsável pelo aterro dirige-se à vencedora do certame e, no caso desta, optar por dar destinação diversa à estação de tratamento. Já a vedação de participação da empresa com pendência junto à contratante efetivamente não possui respaldo legal. Entretanto, considerando que houve razoável competitividade, uma vez que 4 empresas participaram do certame e que não houve nenhuma inabilitação, por esse motivo, julgo possa ser tal impropriedade excepcionalmente relevada, com expressa advertência à Sanasa Campinas para que exclua tal exigência de seus editais. Voto pela regularidade da matéria com a advertência assinalada. Em discussão, votação, aprovada. Item 74, trata-se de contrato precedido de pregão presencial celebrado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAI de Guarulhos e a Enorsul, Emissão Norte-Sul,
Serviços em Saneamento Limitada, para a prestação de serviços de manutenção de hidrômetros, adequação de abrigos e cavaletes e pesquisa de vazamentos. Acompanha a instrução favorável, por entender também que as impropriedades apontadas não são suficientes para um juízo de irregularidade, diante da razoável participação de 4 licitantes sem qualquer inabilitação ou desclassificação. A questão a respeito das cotações de preços que serviram de base para o orçamento estimado restou superada, diante da informação de que foi mesmo elaborado com base em banco de preços da Sabesp, que tem sido comumente aceito por esta Corte. Quanto aos demais aspectos, julgo possam ser alçados no campo das advertências, no sentido de que o SAI corrija seus editais de modo a incluir o atestado de visita técnica no envelope relativo aos documentos de habilitação e excluir a exigência para fins de habilitação de comprovação de que a licitante possui profissional certificado em ensaios de detecção de vazamentos não visíveis de líquidos sob pressão em tubulações enterradas, podendo tal estipulação, se for o caso, destinar-se ao vencedor do certame. Diante disso, voto pela regularidade da matéria com advertências assinaladas. Em discussão, votação, aprovado. Item 75. Em exame, contrato precedido de concorrência pública, celebrado pelo DAI S.A. Água e Esgoto de Jundiaí e a Power Segurança e Vigilância Limitada, objetivando a prestação de serviços de vigilância armada, desarmada e eletrônica, no valor de R$ 4.418.582,21, pelo prazo de 12 meses. Instrução favorável. A impropriedade apontada nos autos diz respeito ao fato da proposta vencedora ser 19,18% superior ao valor orçado. O DAI esclareceu, contudo, que as cotações apresentadas por 2 das empresas não contemplavam a totalidade do objeto pretendido e que esses valores distorcidos acabaram sendo levados em conta na formação do preço estimado. Considerando que a análise realizada pela Unidade de Economia da TJ demonstrou que a proposta vencedora representou por um valor médio aproximadamente 11% abaixo da média das demais proponentes, voto pela regularidade da matéria, com advertência, entretanto, ao DAI, de que aprimore a elaboração dos seus orçamentos estimativos. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 76 e 77. Trata-se de contrato celebrado com dispensa de licitação e com fundamento no inciso 4º do artigo 24 da Lei 8666, pela Prefeitura de Cruzeiro, e Vale Ambiental Serviços de Terraplanagem Limitada, para a prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos e urbanos. Também em exame, representação formulada pela Unileste Engenharia S.A., noticiando a presença de cláusulas restritivas no edital de convocação. Instrução unânime desfavorável, em razão de não estar configurada a hipótese legal. A interdição do aterro sanitário era fato previsível diante da exigência de uma ação civil pública em desfavor da municipalidade e do histórico das intervenções fiscalizatórias e inspeções realizadas pela CETESB. Voto, pois, pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato subsequente com aplicação de multa de 200 UFESPs. De outra parte, voto pela procedência da representação, uma vez que alguns dos pontos impugnados podem efetivamente ter ensejado a redução de participantes. Em discussão, votação aprovado. Relato em conjunto os itens 78, 79 e 80. Ok.
O item 78 versa a respeito de contrato precedido de concorrência pública, celebrado pela Prefeitura de Cubatão e a Marvem Segurança Patrimônio Limitada, para a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial. Os itens 79 e 80 tratam de representações formuladas por Andréa Navarro Gordo Franco e pela Federação de Serviços do Estado de São Paulo, nas quais noticiam a existência de cláusulas restritivas à competitividade. Instrução desfavorável. Ainda que alguns dos pontos impugnados possam ser alçados ao campo das recomendações, as impropriedades remanescentes são suficientes para um juízo de irregularidade. Cito nesse sentido as exigências de comprovação de convênio com organização militar, policial ou empresa de segurança privada, com visto à formação, extensão ou reciclagem dos vigilantes, de posse de centro próprio de treinamento com esse objetivo, de no mínimo 3 atestados para a comprovação de sua qualificação técnica, de realização de visita técnica no dia e hora determinada, de apresentação de comprovante de quitação de anuidade junto ao CREA, de comprovação de registro ou inscrição de sindicato patronal, bem como um serviço especializado em engenharia e segurança de medicina do trabalho. Acompanha a TJ e voto pela procedência da representação formulada por Andréa Navarro Gordo Franco, pela procedência parcial da apresentada pela Federação de Serviços do Estado de São Paulo e pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 81, em exame, 4 termos de aditamento a contrato celebrado pela Prefeitura de Barueri e a construtora Hudson Limitada para a construção de maternal. Instrução desfavorável. O primeiro termo de aditamento realinhou os preços do contrato sem que tivesse demonstrada a ocorrência de alha econômica extraordinária que justificasse a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro. Irregular este termo, padecem o mesmo vício pelo princípio da acessoriedade dos demais instrumentos. Voto, pois, pela irregularidade dos 4 termos aditivos com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 82, em exame, contrato precedido de pregão celebrado pela Prefeitura de Porto Ferreira e a GDN, Gestão Tributária, Contabilidade e Auditoria Limitada, para a prestação de serviços de levantamento, identificação e aproveitamento de créditos e outros benefícios tributários. O objeto do contrato encontra-se em desacordo com a súmula 13 desta Corte, além de se verificar a ausência de pesquisa de preços e adequada elaboração de orçamento. Acompanha a instrução desfavorável e voto pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 83. Trata-se de ata de registro de preços precedida de pregão presencial firmada pela Prefeitura de Guarujá e atende artigos de vestuário e confecções limitada para fornecimento de uniformes escolares. Em exame também 5 notas de empenho e termo de aditamento que visou acrescer em 25% o quantitativo da ata. Acompanha a instrução unânime favorável por entender na esteira de precedentes desta Casa que, no caso concreto, a adoção do critério de julgamento pelo valor global pode ser aceita, em face da considerável presença de 18 proponentes e da admissão de consórcios. O termo aditivo, entretanto, não merece a mesma sorte, uma vez que, consoante precedente desta Corte e entendimento doutrinário, atingido o limite das aquisições previstas no edital, não cabe mais fundamentar a aquisição do registro de preços, no registro de preços, eis que este já se exauriu. Voto
pois, pela regularidade do pregão, da ata de registro de preços e das notas de empenho, e pela irregularidade do termo de aditamento. Em discussão, votação, aprovado. Agora, em conjunto, senhor presidente, item 84 e 85. Ok. O item 84 versa sobre o contrato precedido de concorrência celebrado pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba, SEMAI e Sarisa Engenharia Ambiental Limitada, para a construção de estação elevatória de esgoto bruto, em exame também em termo de rescisão amigável do referido ajuste. O item 85 trata de contrato celebrado com dispensa de licitação fundada no inciso 11 do artigo 24 da Lei 8666 entre a SEMAI e BEMA, Empreendimentos e Construções Limitada. Instrução dividida, ainda que possam ser afastadas alguns dos apontamentos e remetidos outros ao campo das recomendações e advertências, remanesce a questão da ausência no procedimento de prévia pesquisa de preços, destinada à fixação de orçamento estimativo ou de informações sobre a fonte utilizada pela administração para conhecimento prévio do valor pretendido no certame. Notificado a fazê-lo, o SEMAI limitou-se a argumentar que a existência de efetiva competição no certame supriria como meio de prova a observância do princípio da economicidade. Diante disso, voto pela irregularidade da licitação e do contrato 69/2008, bem como em decorrência da dispensa de licitação e do contrato 152/2008, tomando conhecimento do termo de rescisão. Aplico ainda a multa ao responsável no valor de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Também em conjunto, senhor presidente, itens 86 e 87. Trata-se de comprovação das aplicações de recursos públicos transferidos pela Prefeitura de Limeira à APAI de Limeira, nos exercícios de 2007 e 2008, para execução de programa de assistência à saúde da família. O convênio que deu origem aos referidos repasses foi julgado irregular. Instrução dividida. Acompanho a posição externada pela SDG, escorada em precedente desta Câmara, no sentido de que não se aplica o princípio da assessoriedade. Portanto, há de se fazer distinção entre os atos do poder público dos atos decorrentes da prestação de contas. Neste caso, não havendo qualquer notícia de desvio de finalidade na aplicação dos recursos, seria de excessivo rigor apenar a entidade com decretação de irregularidade e condenação à devolução dos valores recebidos e que foram aplicados na execução dos serviços na forma ajustada com a administração pública. Voto, pois, pela regularidade das prestações de contas em exame, com as advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovado, voto relator. Item 88, trata-se da comprovação da aplicação de recursos públicos transferidos pela Prefeitura de Colina à entidade do terceiro setor. Acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das prestações de contas em exame. Em discussão, votação aprovada. Item 89. O item 89 trata da comprovação de aplicação de recursos públicos no valor de cerca de R$1.034.000, transferidos pela Prefeitura de Mirante do Paranapanema à Associação dos Usuários Centro Comunitário Urbano de Mirante do Paranapanema, em decorrência de convênio celebrado para a implantação, coordenação e execução dos programas e ações da saúde. Instrução unânime desfavorável. Ainda que não existam indícios da utilização dos recursos repassados com desvio de finalidade ou com prejuízo ao erário, a cobrança da taxa de administração
de até 10% prevista na lei autorizadora e no termo de convênio é incompatível com a natureza do ajuste, descaracterizando o vínculo de cooperação entre os partícipes. Assim, em consonância com precedentes desta Corte, voto pela irregularidade da prestação de contas sem a devolução da importância de R$ 1.002.003,29 por envolver pagamento de serviços efetivamente prestados, mas condenando a entidade a devolver a importância de R$ 32.000, devidamente atualizada até a data de seu efetivo pagamento, ficando proibida de receber novos repasses até que comprove a devolução do valor impugnado. Em discussão, votação aprovada. Também em conjunto, item 90 e 91. Em exame as contas das câmaras municipais de Luisiânia e Salto de Pirapora, relativos ao exercício de 2012. Instrução unânime favorável em ambos os casos. Relatórios individualizados já disponibilizados a vossas excelências. As questões referentes aos aspectos econômico e financeiro sobre a ótica constitucional e da Lei de Responsabilidade Fiscal estão em boa ordem. Voto assim pela regularidade das contas, com as ressalvas e recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 92. Em exame as contas da Câmara Municipal de Serra Azul, referentes ao exercício de 2011. Instrução dividida, posicionando-se a TJ pela regularidade e o Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas apresentadas. Meu voto acompanha o Ministério Público de Contas. Ainda que os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial tenham sido satisfatórios, as contas revestem de falhas que, pela reiteração, desautorizam a sua aprovação. Nela se inclui a realização de despesas com combustíveis em veículos próprios dos vereadores, no valor de R$ 2.056,29, sem a identificação dos veículos e sem controle da quilometragem percorrida. E também as realizadas com viagem a São Vicente, no valor de R$ 14.000, e a Brasília, no valor de R$ 12.000, com a participação em congresso e reivindicação de recursos para o município. Dado o número despropositado de participantes, a comitiva para Brasília foi integrada por 8 vereadores, no total de 9, e mais um servidor. No Congresso em São Vicente, contou com a presença de 6 vereadores e um assessor administrativo. Diante do exposto, voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Serra Azul, relativas ao exercício de 2011, com aplicação de multa ao responsável no valor de 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 93, trago para exame as contas da Prefeitura de Óleo, exercício 2012. Instrução unânime favorável, foram atendidos os requisitos constitucionais e legais e o déficit orçamentário foi amparado pelo resultado financeiro do exercício anterior e em percentual que não tem capacidade de influenciar negativamente as contas futuras. Quanto às restrições relativas ao último ano de mandato, os apontamentos da fiscalização foram devidamente justificados a autorizar a sua relevação. No que respeita ao IDEB, dados coletados indicam que o município apresentou no exercício 2009 a 2011 um crescimento do investimento per capita e, no mesmo período, uma progressão do IDEB, ressaltando que o resultado apresentado em 2011 está acima da meta projetada pelo exercício. Acompanho, assim, a TJ e o Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer favorável com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 94, em análise as contas da Prefeitura de Pedro de Toledo, exercício 2012.
Aqui também a instrução foi favorável, já que foram atendidos os requisitos constitucionais e legais, tendo sido o déficit orçamentário amparado pelo resultado financeiro do exercício anterior e em percentual que não tenha capacidade de influenciar negativamente as contas futuras. No que se refere a precatórios, julgo que possa ser falha relevada diante da justificativa apresentada pela Prefeitura. Quanto ao IDEB, os dados coletados indicam que o município apresentou no exercício 2009 e 2011 um crescimento do investimento per capita e, no mesmo período, uma discreta progressão do IDEB, ressaltando que o resultado alcançado em 2011 ficou acima da meta projetada para o mesmo exercício. Diante do exposto, meu voto acompanha a TJ e o Ministério Público de Contas pela emissão de parecer favorável, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 95, em análise às contas da Prefeitura de Gabriel Monteiro, exercício 2012. Instrução unânime desfavorável, tendo em conta a insuficiência de pagamentos de precatórios judiciais. Meu voto caminha no mesmo sentido pela emissão de parecer desfavorável às contas em questão, sem prejuízo das advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 96, em análise às contas da Prefeitura de Panorama, exercício 2012. Instrução unânime desfavorável. As contas se ressentem de graves irregularidades. A aplicação no ensino se limitou ao percentual de 24,61% da receita dos impostos, inferior ao mínimo constitucional. Os recursos recebidos do Fundeb não foram integralmente utilizados no exercício e se limitam a 93,01%. O déficit orçamentário de 4,66 ampliou o déficit financeiro em cerca de 5 milhões e 500 mil reais em 2012, comprometendo mais de 2 meses da receita corrente líquida do município e os orçamentos futuros. Houve aumento da iliquidez apurada em 31/12 de 2012, descumprindo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O município não efetuou nenhum depósito nas contas do Tribunal de Justiça e deixou de pagar a totalidade dos requisitórios de baixa monta. Os encargos sociais devidos no exercício foram recolhidos parcialmente. Os gastos com publicidade e propaganda oficial superaram a média despendida nos últimos exercícios, nos 3 últimos exercícios, em afronta ao artigo 73(7) da Lei Eleitoral. Voto, pois, pela emissão de parecer desfavorável às contas em questão, com as advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 97. Em exame, recurso ordinário interposto por Nelson Cavaleiro Garavazzo, ex-prefeito de Serrana, em face da decisão que julgou irregulares admissões efetuadas pela Prefeitura no exercício de 2011 e aplicou-lhe a multa de 200 UFESPs. O juízo de irregularidade decorreu do fato do correspondente processo seletivo ter se baseado em análise curricular e pontuação atribuída através da experiência de trabalho. A instrução unânime desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, meu voto caminha no sentido oposto ao da instrução, por entender que, no caso, se trata de situação excepcional, uma vez que as contratações em questão destinavam-se exclusivamente, nos termos dos decretos editados, ao atendimento de convênios celebrados com o Executivo. Diante do exposto, dou provimento ao recurso interposto, a fim de julgar regulares as contratações temporárias em questão, com o cancelamento da multa imposta, sem prejuízo de recomendar a origem de que, doravante, mesmo para admissões desta natureza, realize processo seletivo também com critérios objetivos. Em discussão, votação aprovado. O item 98,
A pedido de sustentação oral, Dr. Jackson Luiz Calixto da Silva. Peço que tome assento. Representando os funcionários que foram admitidos. Conselheiro Sidney Beraldo para o relatório. Cumprimentar o eminente advogado Dr. Jackson Luiz Calixto da Silva e passo a ler aqui o breve relatório. O item 98 cuida de recurso ordinário interposto por Orivaldo Gazotto, ex-prefeito de Cafelândia, contra a decisão que julgou regulares as admissões dos agentes comunitários, dentistas, enfermeiros, médicos e psicólogos, todos para o PSF, e irregulares as admissões de auxiliares de enfermagem do PSF, realizadas pela Prefeitura no exercício de 2009, e ainda lhe aplicou a multa de 200 UFESPs. O juízo de irregularidade deu-se em razão da existência de cláusula restritiva no edital do correspondente concurso público, que exigia do candidato para as vagas de auxiliar de enfermagem do PSF residência em determinados bairros do município de Cafelândia, desde a data da publicação do edital, tendo havido ainda preterição de candidata em relação a outros aprovados. A instrução é unânime e desfavorável. Palavra, Dr. Jackson, pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público do Tribunal de Contas. Embora tardia, venho apresentar a defesa dos interessados. Num primeiro momento, quero esclarecer que os servidores que foram aprovados nos respectivos concursos tão somente tomaram conhecimento da decisão momentaneamente agora no início de maio, sendo inoportuno apresentar qualquer recurso escrito, a não ser a defesa oral neste momento. Embora do relatório do excelentíssimo conselheiro Sidney Beraldo acompanha no sentido de desprovimento do recurso, venho através desta para requerer que, sendo aceito a presente defesa, os atos de admissão de folha 6 sejam relevados. Primeiro, consta que, por causa de uma cláusula restritiva, houve o impedimento de candidatos que não residissem no município prestar o concurso. Fato esse que não ocorreu, porque, analisando as admissões de folhas 3 a 10 e a lista de classificado de folhas 32 dos autos, verificamos que o servidor psicólogo, segundo colocado, Ludovino Lopes de Souza, não era residente de Cafelândia, e também a servidora que atualmente ainda ocupa o seu cargo, Giane Gargaro Gonçalves, cuja portaria se encontra nos autos, é da cidade de Promissão. Portanto, ainda que se tenha a ilegalidade ou vício de no edital apresentar uma cláusula que impediria a competitividade de outros candidatos, tal fato não ficou demonstrado nos autos, sendo que houve essa competitividade. Também há de ser aceito
a presente defesa e ser analisada por vossas excelências, no sentido de que todos esses candidatos que foram aprovados, que constam como interessados no presente processo, foram investidos nos seus cargos em 1º de abril de 2009, ou seja, mais de 5 anos. E, portanto, deve-se levar em consideração o direito adquirido. Isto porque o princípio da segurança jurídica os ampara. Primeiro, porque o ato inicial que está eivado de vício não pode anular tal nomeações, tendo em vista que, posteriormente, a publicação do edital e a realização do concurso, houve um outro ato administrativo, que foi a investidura no cargo, que ocorreu em 1/4 de 2009, e para os psicólogos do PSF, 1/7 de 2009. Portanto, devem ser amparados pelo direito adquirido, pois o artigo 54 da Lei 9.784/99 estabelece que o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Assim, decorrido mais de 5 anos entre a data que ocorreu o vício, quando o edital, e também mais de 5 anos entre a data da investidura desses servidores, deve ser declarado a decadência do direito do Estado em anular tais atos. E assim convalidar os atos de nomeação de folha 6, com amparo no artigo 55 da mesma lei, porque não há demonstração de prejuízo ao ente público e nem a terceiros. Assim, também, como constou da sentença, foi julgado legais os atos de folhas 3, 5 e 7 e 10, e ilegais os atos de folha 6, que se refere ao cargo de auxiliar de enfermagem PSF. Entretanto, quando da publicação no Diário Oficial, em dezembro de 2013, pelo corpo de sentença, que é o extrato da sentença, constou como ilegais todos os servidores dos atos de folhas 3 a 10, sendo que naquele julgamento do corpo de auditores seria tão somente o ato de folha 6, que é o cargo de auxiliar de enfermagem. Requer que essa contradição, para que não provoque prejuízo maior aos interessados, seja sanado, a fim de constar, quando da publicação do presente acórdão, no extrato do corpo da sentença, que tão somente seja resumido através de julgar legais os atos 3/5 e 7/10, e, com acatamento da presente defesa, julgar legais os atos de folha 6. Por quê? O concurso não teve nenhum vício, nenhum problema ou qualquer recurso administrativo no sentido de solucionar essa cláusula restritiva. Por quê? Porque candidatos de outras cidades puderam participar, tanto é que foram aprovados, embora hoje, atualmente, não estejam exercendo cargos. Tanto que foram chamados outros candidatos em razão da desistência desses candidatos. Mas, a primeiro momento, quando houve a fiscalização em 2010, como se consta da própria sentença da doutora Silvia Monteiro, existe, lá no cargo de psicólogo PSF, a aprovação, em segundo lugar, do psicólogo Ludovino Lopes de Souza, que era de outra comarca, não de Cafelândia. E, em 2010, após a fiscalização, que é o R4 que é responsável,
o ingresso no cargo de auxiliar de enfermagem PSF, que inclusive é o cargo que está sob júdice, da senhora Giane Gargaro Gonçalves, que é de promissão, que atualmente ocupa o seu referido cargo. Assim, feito essa explanação, requer que, sendo considerado o direito adquirido e também que não houve prejuízo ao ente público e não a terceiros, com referência nos artigos 53, 54 e 55 da Lei 9.784/99, seja convalidados os atos de admissão de folha 6 do processo seletivo 01/2009 e assim julgados legais e dando-lhe o respectivo registro. É o que eu venho a requerer e apresentar a vossas excelências. O meu obrigado. Antes de passar a palavra ao seu relator, o doutor Rafael Demarque deseja fazer uma brevíssima colocação. Inicialmente, apenas parabenizar o advogado pela sustentação e a discussão da citação ou não dos nomeados, trazer a consideração que realmente há uma polêmica se eles devem ser citados no processo dentro do Tribunal de Contas. O Supremo Federal, em algumas vezes, já decidiu que a relação nos processos é entre Tribunal de Contas e a administração, e não entre Tribunal de Contas e eventuais administrados, mas também traz algumas decisões no sentido que se há prejuízo efetivo e se há uma pessoa designada, no caso, deveria haver a citação dela para participar no processo. Mas é uma citação controversa, ainda não há uma posição definitiva. Mas no caso em questão, o advogado demonstra, e já havia no processo, pelo relatório, realmente que a exigência restritiva que o edital, que as pessoas membros do PSF residissem na comarca, algo que a legislação não permite. A Lei 11.350 só permite isso para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, que eles devam residir no município, inclusive nas causas para eles serem exonerados do cargo, se deixassem de residir no município. No caso, não houve, apesar de exigir a cláusula editalícia, houve a participação de candidatos de outros municípios, um deles, inclusive, foi nomeado, então não houve, na prática, essa restrição. Então, o Ministério Público não vê óbices a serem julgados legais as admissões, desde que mantida a multa, vez que, na prática, houve a imposição o edital dispunha essa cláusula restritiva. Só essas considerações, excelência. Conselheiro Beraldo. Senhor presidente, bom, primeiro agradecer a participação, cumprimentar o nosso eminente advogado, doutor Jackson, a participação do procurador. Acho que temos aqui uma convergência e, portanto, vou aqui tomar a liberdade de apresentar aqui o meu voto para apreciação dos senhores conselheiros. O meu voto caminha no sentido oposto ao da instrução. Não há como negar que a presença no edital da exigência, no sentido que, nos casos de Bacuriti e Vila Simões, os candidatos deveriam comprovar residência nos respectivos bairros, desde a data da publicação do edital, possuía potencial restritivo. Apesar de o recorrente afirmar que, na prática, a restrição não se configurou, pois pelo menos 2 candidatas residentes em outros municípios se inscreveram para concorrer ao cargo em questão, sendo uma delas, inclusive, foi convocada a comparecer e tomar posse. Não comprovou, entretanto, se esta candidata, classificada à segunda posição, desistiu da vaga ou se foi impedida de assumir o posto do trabalho por residir em local distante do exigido no edital. Entendo, entretanto, que seria de rigor excessivo negar o registro às outras 4 admissões de auxiliar de enfermagem do PSF relacionada nos autos, pois, de qualquer forma, decorrem de regular concurso público para o preenchimento de cargos criado por lei, que ocupam há cerca de 5 anos, o que seriam seriamente prejudicadas em decorrência de um erro grave da administração para o qual não contribuíram. Voto, pois, pelo provimento parcial do recurso
para o fim de julgar regulares as 4 admissões de auxiliar de enfermagem do PSF relacionadas nos autos e determinar o registro dos correspondentes atos. Mantida, entretanto, a multa aplicada ao recorrente. É o meu voto, senhor presidente. Em discussão, votação aprovada. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Item 99, trata de recurso ordinário formulado por José Antônio Furlan, ex-prefeito de Presidente Epitácio, em face da sentença que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado entre a Prefeitura e Cetil Soluções Limitada para aquisição de licença e uso de software. Instrução desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O relator conhecido. No mérito, entendo como SDG que deve ser afastado do não atendimento do artigo 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o serviço contratado não acarretará outras despesas que não aquelas despendidas e reservadas para a sua execução. Remanescem, entretanto, as demais irregularidades, tais como a ausência de orçamento detalhado, estimulando os custos de softwares e a manutenção mensal, estimando os custos de software e de manutenção mensal, e a falta de publicação do aviso do edital em jornal de grande circulação do Estado, que, no caso, interferiu na competitividade do certame diante do comparecimento de apenas uma licitante. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso, tão somente para fim de afastar as razões de decidir o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, mantido no mais a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. Agora, em conjunto, senhor presidente, os itens 100 a 104. Ok. O item 100 versa sobre recurso ordinário interposto por José Luiz Franzin, ex-prefeito de São Pedro, em face da sentença que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado pela Prefeitura de Inhacém e pela Prefeitura e a Inhacém SC Limitada para execução de serviços de limpeza, conservação e manutenção de áreas urbanas. Os itens 101 a 103 tratam de recurso ordinário interposto por Nelson Celestino Teixeira, ex-prefeito de Borá, contra a decisão que julgou irregulares os procedimentos licitatórios, os contratos, respectivos termos de aditivos e a execução dos contratos celebrados entre a Prefeitura e as empresas Monte Alto Comércio de Materiais e da Construção Limitada e Virgílio e Monteiro Limitada para aquisição de materiais destinados à construção de casas em conjuntos habitacionais, aplicando-lhe ainda a pena de 200 UFESPs. E o item 104 versa sobre recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Guará, em face de decisão que aplicou multa de 100 UFESPs ao ex-prefeito responsável pela concessão dos recursos à Santa Casa de Misericórdia de Ituverava. Relatórios individualizados já disponibilizados a Vossa Excelência. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto, pois, pelo desprovimento dos apelos. Em discussão, votação aprovada. Item 105 versa sobre recurso ordinário interposto pelo Centro Comunitário Aires de Araújo Azevedo, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas dos recursos que lhe foram repassados pela Prefeitura de Bananal, condenando a restituição da importância recebida no valor de R$ 119.878,94 e suspendendo os novos recebimentos, além de aplicar a multa de 300 UFESPs ao ex-prefeito. Conduziram ao julgamento desfavorável a má qualidade do material apresentado, sem autenticação e a ausência de parecer conclusivo, uma vez que a data apresentada não condizia com o exercício analisado, além de consignar valor divergente do recebimento pela entidade. Além disso, apontou o julgamento de ausência de documentos no valor de R$ 8.886,26. Instrução dividida, manifestando-se a TJ pelo desprovimento e a SDG pelo provimento
provimento parcial, diante da apresentação de despesas relativas às guias de contribuições sociais no referido montante. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, acompanha a SDG. O recorrente logrou trazer os autos documentos comprobatórios das despesas realizadas no valor de R$ 8.886,25, ainda que com relação às demais despesas nada de novo tenha acrescentado. Diante disso, voto pelo provimento parcial do recurso, tão somente para a fim de reduzir para R$ 110.992,69 a quantia a ser devolvida pela entidade recorrente com os acréscimos da lei, mantida no mais a decisão impugnada. Em discussão, votação, aprovado. Item 106, trata-se de recurso ordinário interposto por Said Ibrahim Salem, ex-prefeito de Barrinha, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas no valor de R$ 54.576,70, repassados pela Prefeitura ao Sindicato Regional dos Servidores Públicos Municipais, condenando a entidade à restituição da referida quantia, com os acréscimos legais e proibindo-os de novos recebimentos para fins do referido ajuste. Instrução unânime desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, não trouxe a recorrente qualquer documento comprobatório para aplicação da quantia impugnada. Voto, pois, pelo desprovimento do apelo. Em discussão, votação, aprovado. Consulto o doutor Rafael Demar, que não há mais processo, sobre eventual interesse processual em algum dos itens da pauta de hoje. Não, Excelência, o Ministério Público não tem interesse. Ok. Não há mais processo, está encerrada a sessão.